Olá, pessoal. As pessoas sempre me perguntam como que eu cheguei nesse mundo das constelações familiares. Como que eu me tornei terapeuta? Então, gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho dessa minha história. Como é que eu me tornei terapeuta? Como eu me encontrei dentro das constelações familiares. E a minha história não foi muito diferente de outros terapeutas. Bert Hellinger, no livro O Amor do Espírito, ele tem uma passagem que ele fala assim: nos tornamos terapeutas porque precisamos de terapia. E para mim, acabou que não sendo muito diferente. Há anos atrás, quando eu iniciei, antes de eu iniciar esse caminho, eu vivia um processo o fim de um relacionamento, um processo que vinha sendo muito difícil. Eu não sabia lidar com os conflitos que foram decorrentes de uma separação, de uma união que havia sido longa. Havia filhos nessa relação e eu vivia muitos conflitos, muitos desentendimentos com a minha antiga companheira. A gente não conseguia dialogar, não conseguia falar sobre a educação dos filhos. A gente se agredia, se machucava emocionalmente e a gente tinha tido ali uma história, sabe? E para mim essa situação que eu vinha vivendo, esse conflito, essa dificuldade que eu vinha vivenciando, para mim foi, foi assim uma busca muito grande. Eu passei a buscar vários movimentos terapêuticos. Fui buscar a psicologia, não me identifiquei. Fui buscar a psicanálise, também não me identifiquei. Na verdade, era eu que não estava aberto naquele momento. Eu acho que naquele momento eu não conseguia me abrir para nenhum movimento terapêutico. Até que um dia a minha atual companheira, Rose, ela falou para mim: por que é que você não tenta conhecer as constelações familiares? Por que é que você não tenta olhar um pouquinho para isso, experimentar para ver como você se sente? E meu olhar cartesiano, né? Eu sou formado em administração de empresas, sou bacharel em direito. Então esse olhar extremamente cartesiano, ele me colocou assim: constelações familiares, esse negócio tem a ver com astrologia, com essa coisa etérea, né? Totalmente desconhecido, não há nada a ver esse tipo de pensamento. E ficou. Acabou que eu não investi nisso, continuei lá com as minhas dificuldades, com os meus conflitos, e passou vários meses, passaram acho que passou quase um ano até que eu desse o primeiro passo em direção às constelações familiares. E aí novamente quem foi buscar foi aquela pessoa extremamente objetiva e cartesiana. Aí fui buscar a constelação com uma amiga terapeuta que trabalhava com esse movimento. E quando eu cheguei para as constelações familiares, eu duvidei. Eu não aceitei. Eu achei que aquilo era uma coisa fantasiosa, que aquilo não tinha nenhuma razão de ser. Essa minha amiga terapeuta, ela sempre falava nos campos morfogenéticos, no Rupert Sheldrake, eu falava assim: campos morfogenéticos, isso, que é isso? O pessoal está inventando uma coisa que não existe, né? Trazia para esse movimento, para esse momento, aquele olhar do operador do direito, aquele olhar do administrador de empresa, aquele olhar do empresário. Eu tinha 2 empresas nessa época e que não aceitava nenhum tipo de movimento que fosse mais espiritual. E aí fui para conhecer, falei: vamos lá, vamos conhecer. E quando eu conheci, como eu falei agora há pouco, eu tive uma dificuldade enorme em aceitar. E eu falei: não, isso está tudo errado, né? Não funciona assim, né? E aí eu fui buscar conhecimento, fui buscar. E na verdade eu fui buscar conhecimento porque eu queria provar que aquilo não funcionava, né? E aí, como ela falava muito do Rupert Sheldrake, eu fui procurar literatura e encontrei esse livro, que não tem no Brasil, comprei pela internet,
de uma livraria de Portugal, né? Que é Presença do Passado, a ressonância mórfica e a presença do passado. E aí, quando eu comecei a ler o livro do Rupert, eu vi que fazia todo sentido. Porque o Rupert Sheldrake, ele não é terapeuta, né? O Rupert Sheldrake é biólogo, é doutor em biologia. E ele estudava essa ressonância mórfica, esse campo morfogenético, justamente tentando compreender a natureza. O Rupert, ele morava na Inglaterra com o pai, que era proprietário rural, né? Morava numa propriedade rural, e ele tentava compreender como funcionavam os hábitos da natureza. E como isso também, como esses hábitos da natureza, eles podiam ser aplicados para nós, seres humanos. E quando eu comecei a ter contato com essa obra do Rupert, eu vi que fazia todo sentido. E esse sentido eu pude perceber em mim mesmo. Nessa obra dele, que ele fala sobre a presença do passado, eu pude observar em mim também a presença do passado. A presença do passado da minha família, da história familiar da minha mãe, da história familiar do meu pai. Então, eu comecei a ter alguns insights, né? Eu falei, nossa, realmente faz sentido, porque eu vejo essa presença do passado, eu consigo ver, consigo enxergar ela em mim. E aí fui para as constelações. Fiz a minha matrícula na Hellinger Schule, que na época era só ministrada as formações por professores que vinham da Alemanha, eram só alemães que vinham. E aí mandei um e-mail para a escola, para a Hellinger Schule. E aí quem respondeu para mim o meu e-mail foi o Matias, que eu vim conhecer pessoalmente depois, né? E eu perguntei, assim, inocentemente, né, para quem lesse aquele e-mail, né? Eu gostaria de saber como eu devo fazer para me tornar terapeuta em constelações familiares. E o Matias, como o Matias é de origem alemã, embora ele more no Brasil há bastante tempo, e ele era o tradutor dos professores alemães que vinham. Aí o Matias, como todo bom alemão, me respondeu muito delicadamente assim: não formamos terapeutas, nós formamos pessoas para a vida, nós formamos pessoas para resolverem, para terem uma vida mais plena, mais amorosa, mais abundante. Ajudamos as pessoas a resolver os seus próprios conflitos. E se depois você, no futuro, um dia sentir o chamado, você se sentir preparado, você pode ser um terapeuta, sim. Mas não formamos terapeutas, formamos pessoas para a vida. Para mim aquilo foi como se delicadamente, né, como se fosse um tapa, né, para mim, porque eu estava buscando já uma preparação para levar talvez para outras pessoas. E eu pensei, falei, nossa, faz todo sentido, né? Eu estou procurando, nesse momento, uma solução para os meus próprios conflitos. Fiz a minha inscrição, participei de todos os módulos, dos 18 módulos da minha formação nas constelações familiares. E cada módulo que eu participava, aquilo fazia mais sentido para mim. Mais fácil ficou para mim lidar com as minhas questões familiares, lidar com a minha família. O primeiro módulo foi relacionamento de casal, muito coincidentemente era o que eu buscava, né? Então, o primeiro módulo, o módulo 1, foi relacionamento de casal. E eu percebi que naquele momento, naquele módulo, e esse módulo foi com a Mimansa Érica Farney. Mimansa foi a primeira terapeuta no Brasil, primeira pessoa em trazer as constelações familiares. Hoje ela já tem mais de 80 anos, ainda continua atuando, e ela fez a formação dela diretamente com Bert Hellinger também, no mesmo caminho que eu, porque a Mimansa conta a história dela,
que ela também precisava de terapia, também precisava de solução para os problemas dela. Ela vinha do pós-guerra e muito jovem ela conheceu o Bert e iniciou por esse caminho. Mas a Mimansa fez esse módulo de relacionamento de casal. E aí eu percebi que muitas das dinâmicas que eu vivenciava, não, não só durante o período que eu estive no relacionamento, mas também após o término do relacionamento, eu percebi o quanto aquilo era nocivo para as minhas relações familiares, para a minha nova relação que eu já havia, depois de alguns anos, já havia desenvolvido. Então eu percebi que a minha postura era totalmente equivocada. E aí segui minha formação. Aí acabei também fazendo outros cursos, participando de outros seminários. Participei de 2 seminários com o Juan Garriga, que falava muito de relacionamentos, fala ainda até hoje. Ele foca muito o trabalho dele como terapeuta em constelações familiares, como terapeuta na terapia Gestalt. Então ele falava muito e fala ainda sobre relacionamentos de casais. Aí fiz também uma formação com a Brigitte Champetier de Ribes, uma pessoa espetacular. Tá? Fiz também com a Úrsula Frank, com o marido da Úrsula, o Thomas Bryson. Fiz também uma formação com o Siegfried Essen. E tudo isso foi para mim, foi transformador na minha vida. Porque quando eu percebi que aquilo fez sentido, me ajudou a solucionar todas as minhas dificuldades, eu me senti encantado com aquele caminho, com aquela nova proposta. E eu sempre falo para as pessoas, sabe? Isso agora faz todo sentido para mim, porque Bert sempre dizia assim: não buscamos a formação de terapeutas, né? A gente busca a formação de pessoas para a vida. E essa postura para mim, essa postura de formar pessoas para a vida, envolve novo posicionamento, que a gente mude alguns conceitos que a gente traz dentro da gente, muitas vezes, do nosso próprio sistema familiar. E aí, para mim, fez todo sentido quando eu compreendi essa fala do Bert, que o quanto nós podemos mudar a nossa postura interna. E aí também ele colocava uma outra frase que eu estou aqui me lembrando. Ele dizia assim que quando a gente inicia nesse mundo do autoconhecimento, tudo na nossa vida se transforma, tudo muda de sentido, passa a ser tudo diferente. E eu vejo hoje, não vejo só as constelações familiares como um trabalho terapêutico, como um método terapêutico, mas eu vejo as constelações familiares como uma filosofia de vida, como uma filosofia aplicada com efeitos terapêuticos. Então, para mim, envolve a constelação familiar uma mudança interna de comportamentos, uma proposta de que a gente possa mudar, olhar a nossa experiência de vida de uma forma diferente, trazendo alguns princípios que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. Quando eu comecei a agregar tudo isso na minha vida, fez toda a diferença para mim. E aí foi interessante porque quando eu terminei a minha formação, eu não me sentia preparado para ser terapeuta de ninguém, né? A primeira pessoa que eu atendi foi uma amiga, né? E foi interessante porque ela que insistiu muito para que eu fizesse esse trabalho, né, de uma constelação familiar para ela. Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo acreditava. Aí fiz esse atendimento para ela e ela virou para mim assim muito delicadamente, né? Falou: puxa, fez todo o sentido para mim, me ajudou muito na minha autocompreensão,
por que você não leva esse trabalho para outras pessoas? Por que você não compartilha isso com outras pessoas? Eu falei, não, eu já sou advogado, já tenho a minha profissão, já tenho as minhas empresas, não fiz isso. De início eu pensava em ser terapeuta, né? Mas a formação minha foi útil para mim. Então eu fiz isso para mim poder curar as dificuldades no meu relacionamento. E aí ela me fez um favor de me dar aquele empurrão inicial, né? Ela me indicou para uma outra pessoa, que essa outra pessoa passou a me procurar insistentemente, mandando WhatsApp, ligando, cobrando quando é que eu poderia fazer esse atendimento para ela. E acabei que cedendo, pela insistência dela, acabei cedendo. Fiz esse atendimento, fez todo o sentido para ela. Ela é minha amiga, se tornou minha amiga e é minha cliente até hoje. E esse atendimento não era nem para essa pessoa, era para a filha dela, que ela vinha tendo, uma adolescente, que ela vinha tendo várias dificuldades com a menina adolescente. E a gente acabou desenvolvendo uma grande amizade. A gente faz atendimentos, encontros assim, cada 15 dias, às vezes semanais. Então ela entrou na minha vida, essa primeira cliente, entre aspas, né? Ela entrou na minha vida bem lá no início do meu trabalho e permanece na minha vida até hoje. E ela sempre fala que tudo isso para ela fez toda a diferença no relacionamento familiar, nas questões que ela tinha a serem modificadas, a serem resolvidas. Então, pessoal, assim como foi para mim transformador, fez uma transformação na minha vida, eu convido cada um de vocês, mergulhem nesse caminho, mergulhem nesse movimento das constelações familiares. Conheçam um pouco mais, se permitam fazer mudanças na sua vida que vai transformar a vida sua e a vida da sua família, das pessoas que você ama, das pessoas que você está próximo. As constelações, lembrem-se sempre bem, não é um método terapêutico, mas sim uma postura de vida, uma filosofia, um pensamento que, quando a gente passa a colocar aquilo, fazer parte da nossa experiência de vida, aquilo transforma, aquilo tem um efeito terapêutico. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse mundo das constelações familiares. Gratidão enorme a todos que puderam dedicar um pouquinho do seu tempo e estar comigo até aqui. Grande beijo para todos vocês. Gratidão.